Olá, terceiro ano. Agora vamos lá para a apostila 4, a apostila nova, Geografia, página 2. Nós vamos falar sobre os recursos naturais na vida cotidiana. Aqui na página 2 tem essas imagens de alguns recursos naturais da nossa vida, né? Tudo que a gente consome no dia a dia, ele foi produzido a partir de algum recurso natural. E nós vamos ver alguns desses recursos daqui pra frente. Ó, aqui tem os meninos, né? Numa exposição aqui com umas imagens para começo de conversa. No Dia Internacional do Meio Ambiente, 5 de junho, a professora Fernanda preparou uma grande surpresa para seus alunos. Ela fez uma linda decoração na sala de aula com fotos, cartazes e enfeites representando elementos da natureza. Ao entrar na sala, todos ficaram muito curiosos para ler os cartazes e ver as fotografias. Número 1. Observe o painel de fotografias com atenção. Quais elementos da natureza as pessoas estão utilizando em cada foto? Então, esse painel aqui. Eles estão utilizando a água, o solo e a vegetação. Para que eles estão utilizando aqui a água? Para consumo, né? Eles estão aqui bebendo água, né? Para fazer ingestão de água. Aqui, para produção de energia elétrica. E aqui, eles estão usando o solo para plantar e para produzir alimentos. Olha só, Dia Internacional do Meio Ambiente. Os recursos naturais são essenciais para nossas vidas. Número 2. Você acredita que os elementos naturais, eles são importantes para os seres humanos? Explique. Meninos, então sim, né? Eles são importantes, eles são fundamentais para a nossa sobrevivência. A água, o solo, a vegetação, a gente precisa desses recursos naturais para a nossa sobrevivência, para a gente consumir produtos no nosso dia a dia. Número 3. Pense sobre as atividades que você realiza ao longo do seu dia. Você utiliza ou consome algum recurso da natureza? Pensem aí com vocês, o que é que vocês consomem aí da natureza? Nós consumimos água, né? A gente precisa da água para se hidratar, para tomar banho, para escovar os dentes, para cozinhar os alimentos. A gente também precisa do ar, que a gente respira. A gente precisa da luz do sol. A gente precisa dos animais, dos vegetais, do solo, porque é no solo que cultiva os alimentos que a gente necessita. O calor, né, do sol a gente precisa para secar a roupa, para o nosso dia a dia. Os animais e vegetais a gente precisa porque a gente consome, né, na nossa alimentação. A gente precisa das plantas, da água, do solo. Então, nós precisamos sim dos recursos naturais do nosso dia a dia. Número 4. No cartaz que a professora Fernanda pendurou na lousa, está escrito: os recursos naturais, olha só, são essenciais para as nossas vidas. Você concorda com essa afirmação? E aí? Vocês acham que seria possível sobreviver sem água? Como que seria a nossa vida sem o solo, sem a vegetação, sem o sol, sem o ar? Então, os recursos naturais, eles são indispensáveis, né? Para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da nossa vida. Então, sim, nós temos que concordar com esta afirmação. Número 1. Nossa relação com os recursos naturais. Anitta e sua turma estava ansiosa para ouvir o que a professora Fernanda tinha a dizer sobre o Dia Internacional do Meio Ambiente. Ela explicou que essa data comemorativa foi criada para conscientizar as pessoas a respeito da importância de preservar os recursos naturais. Por esse motivo, ela havia decorado toda a sala de aula para recebê-los. Para comemorar essa data, hoje vamos aprender sobre a importância dos recursos naturais na nossa vida. Mas o que são os recursos naturais? E aí, alguém lembra? Aqui na número 1 tá falando assim, ó. Assim como a Anitta, você também já estudou sobre o assunto no segundo ano, em ciências. Como que você responderia a pergunta aí
da Anitta. O que são os recursos naturais? Os recursos naturais é qualquer elemento natural que está disponível na natureza, que pode ser de alguma maneira servir para subsistência, para manutenção, para qualidade de vida. Por exemplo, a água, a floresta, os lençóis freáticos, a fauna, a flora, a atmosfera. Então, o que vocês responderiam aí sobre os recursos naturais? Que são os elementos, né, naturais que estão na natureza e que pode servir para a população, para as pessoas, para o ser humano, para a qualidade de vida do ser humano. Podemos citar como exemplos os recursos naturais: a água, o solo, o vento, a luz solar, os minérios, os animais, entre outros. Todos eles são extremamente importantes em nossas vidas. Para que os alunos pudessem refletir sobre a importância dos recursos naturais, a professora Fernanda propôs uma atividade. Vamos ajudá-los? Olha aqui a atividade número 2. Complete o quadro a seguir, escrevendo a importância dos seguintes recursos naturais do nosso dia a dia. Então, nós temos aqui, ó, o ar, a água e o solo. Por que o ar é importante? O livro já trouxe. Ele é necessário, né, para todas as formas de vida que possam respirar. Sem ele, não resistiria a vida na Terra, porque a gente necessita do ar para respirarmos. Agora aqui está perguntando sobre a água. Qual que é a importância da água para o nosso dia a dia? Para que vocês usam aí a água para o dia a dia de vocês? Para beber, para plantação, para nossa higiene. E para todas as formas de vida, né, dependem da água para sobreviver também, assim como o ar. O solo. Por que o solo é importante? Qual que é a importância do solo? O solo é ele que produz os nossos alimentos que nós consumimos no dia a dia. Então, o solo, ele também é de extrema importância. Eu escrevi na minha tabela que a água é importante porque ela hidrata o corpo. Mas a água não é apenas utilizada para hidratar, não é, professora? Na aldeia, ela tem muitas outras finalidades. E está correto, Marina. A água é um recurso com muitas outras utilidades. A professora explicou que os rios são os principais corpos d'água que abastecem as cidades, os campos, e que o relevo dos locais por onde elas passam influenciam no seu aproveitamento. Vocês lembram que a gente estudou que as águas que chegam na nossa casa, que passa lá pela ET, pela estação de tratamento de efluentes, essa água, ela vem dos rios e dos mares? Então, além de hidratar o corpo, ela tem várias outras importâncias, né? Os rios que apresentam desnível no seu percurso, formando quedas d'água, são chamados de rios de planalto. Por exemplo, esse rio aqui, ó. Estão vendo aqui que ele vem reto lá em cima e ele tem uma queda d'água, uma cachoeira, né? Aqui tem, ó, de novo, tá reto e teve outra queda d'água. Então, esse tipo de rio aqui é chamado de rio de planalto. E tem também os rios que correm aqui nos terrenos planos. Não tem desnível no curso dele. Ó, tá vendo? Ele é todo plano. Esses rios aqui, por exemplo, que é esse rio aqui das cataratas do Iguaçu, né? Que formam as cataratas, que está na fronteira do Brasil com a Argentina. Esse rio é chamado de rio de planície. Então, o rio que possui desnível, né? Quedas aqui d'água, é chamado de rios de planalto. Os rios que correm no terreno que é plano, olha só, não tem as quedas d'água, é chamados de rio de planície. Junte-se com um colega e responda, depois de observar as imagens, para que vocês imaginam que cada um desses tipos de rios serve. Depois registre a situação e a conclusão. E aí, para que vocês acham que cada um desses rios aí serve? Os rios de planície, olha só, que são esses daqui, eles podem servir para navegação, né, para pesca,
para turismo, porque a água é bem calma, tá vendo? Então tem como pescar, colocar um barco, fazer um turismo, navegar. E já os rios de planalto que apresentam essas quedas de água que são bem volumosas, né? Que são bem fortes, eles são usados para a geração de energia. Porque vocês lembram que a gente também aprendeu que para gerar energia a gente precisa aqui dessa força que vem a água? Os rios de planalto, eles podem ser aproveitados para gerar energia elétrica, por meio das usinas hidrelétricas. Para que isso aconteça, a água desses rios ela é represada por barragens construídas em grandes obras, formando um imenso lago ou represa. Essa barragem pode ser aberta para as águas do rio circularem normalmente. E nesse momento que a energia elétrica é gerada. Então, eles constroem a barragem numa altura do rio. E depois daquela barragem, a água vai ficar represada. Aquela água vai formar ali uma represa, um lago bem grande. E nesse momento, a energia elétrica é gerada através ali das usinas hidrelétricas. Ó, veja na página ao lado que a professora Fernanda apresentou aos alunos para explicar melhor o assunto. Então, aqui, ó, tem um exemplo, né? Tem uma imagem de uma hidrelétrica. É a hidrelétrica de Itaipu. Olha aqui para vocês verem. Aqui está mostrando assim, ó, que dentro das usinas temos as turbinas. Olha aqui as turbinas. Quando essas turbinas, elas se abrem, a água do rio, ela passa e o movimento passa e faz movimento nas turbinas. Esse movimento gera energia. Que é a foto aqui da usina. Nós temos as comportas, temos a casa de força, que é onde a água precisa de força, a barragem que foi construída, isso aqui tudo era um rio, né? Aqui é a parte aqui que se transformou em um lago, tá vendo aqui? É um reservatório, que é formado pela barragem da água do rio. As usinas hidrelétricas usam a força das águas para gerar energia. Então, uma das importâncias da água é porque através dela, através das usinas hidrelétricas, a gente tem energia, né? Essa usina que é de Itaipu, localizada no Paraná, ela produz energia para o Brasil e para outros países. Número 4. Depois de observar as imagens acima, faça o que se pede. Localize as comportas e as turbinas na imagem e marque-as com um X, utilizando o lápis de cor. Então, tá pedindo para marcar aqui as turbinas e as comportas. Então, nós temos aqui, ó, as turbinas e as comportas. Por que nós devemos dizer que os elementos que você assinalou acima são fundamentais para a usina hidrelétrica? As turbinas aqui, que a gente viu que as águas passam, né? E geram força. E aqui as comportas. Porque sem elas não seria possível gerar energia. A gente precisa tanto das comportas quanto das turbinas para essa água passar ali e fazer com que haja energia. Onde você mora? Há alguma usina hidrelétrica? Se sim, escreva o nome dela. E aí, vocês sabem se aqui em Goiânia tem alguma usina hidrelétrica? Vocês vão responder aqui na letra C, se sim e qual o nome dela. E na aula a gente vai falar sobre isso. Massaru ouviu a explicação com atenção, mas ficou curioso para saber se os rios de planície também seriam aproveitados de alguma forma. A professora Fernanda explicou que os rios podem ser aproveitados para a navegação. Turma, então olha só, aqui na imagem da usina hidrelétrica aqui. Nós temos aqui as barragens, né, que foram feitas aqui no rio. A barragem, ela represa a água do rio. Olha aqui a água aqui em cima, represada. Virou uma represa aqui em cima, um lago, né? Essas comportas, que são essas daqui, elas são responsáveis por bloquear ou liberar o fluxo de água. Então, essas comportas, elas se abrem e elas fecham. Quando elas abrem, as águas passam aqui. Elas descem aqui pelas comportas. E quando elas estão fechadas, as águas ficam paradas ali no lago que se formou acima da barreira. Quando as comportas se abrem, quando essas comportas aqui, ó,
quando ela se abre, a pressão da água movimenta a turbina. E isso aqui faz com que gera eletricidade, que gera energia elétrica. Então, olha só, era um lago, era um rio, né? Esse rio construiu uma barreira aqui, uma barragem, e essa água ficou represada acima da barragem. Aqui nós temos as comportas que se abrem e fecham. Quando essas comportas se abrem, essa água aqui ela desce com uma pressão, passa aqui, ó, pela casa de força, e essas turbinas aqui, a pressão da água movimenta essas turbinas e faz com que gere eletricidade.